O salão principal do Le Marais, naquela noite de sábado, respirava o luxo orgânico e a arrogância tranquila da alta sociedade carioca. Grandes janelas de vidro blindado emolduravam a Lagoa Rodrigo de Freitas, transformada em um manto de veludo negro pontilhado pelos reflexos dos prédios de Ipanema e do Cristo Redentor ao longe. No ar, o aroma amadeirado de champanhe francês se misturava ao perfume caríssimo das orquídeas brancas que brotavam de arranjos altos como esculturas. A trilha sonora, um jazz suave ao vivo, era quase abafada pelo zumbido elegante de vozes, risadas cristalinas e o tilintar constante de taças de cristal. Tudo era luz, brilho e uma performatividade requintada. E no centro do universo, como um sol que orbitava a si mesmo, estava Marcos Almeida. Ele usava um tuxedo de lapela de veludo, cortado sob medida na Savile Row, que parecia absorver e devolver a luz de uma maneira que fazia dele o ponto focal da sala. Seu sorriso, treinado diante de espelhos e câmeras por anos, era amplo, branco, impecável. Um braço estava firmemente entrelaçado na cintura sinuosa de Carla, uma influenciadora digital cujo vestido prateado parecia feito de puro mercúrio líquido, escorrendo em seu corpo e capturando cada flash. As câmeras de celulares de emissoras de lifestyle e de fãs giravam em torno deles como planetas hipnotizados. A hashtag Festado Marcos dominava os trending topics, uma celebração pública de seu sucesso, de sua vida dourada. Nos comentários, uma torrente de casal, sonho de consumo e Marcos é o cara. Aquela pergunta solitária, quase um fio de voz perdido no furacão digital. Cadê a Helena? Era rapidamente engolida por uma avalanche de emojis de coração e foguetes, um detalhe insignificante na narrativa perfeita que Marcos construía. Quilômetros de distância, mas a um universo inteiro de solidão. Helena mais estava na varanda da cobertura na lagoa. O mesmo espelho d'água que refletia as luzes do Le Marais, de seu ponto de vista, era apenas uma mancha escura e quieta. O silêncio do apartamento era total, opressivo, preenchido apenas pelo som abafado da festa que saía do tablet em seu colo. Seus dedos, finos e pálidos, deslizavam pela tela com uma lentidão quase ritualística. Ela aumentava o zoom num close do rosto de Marcos, vibrante e um tanto embriagado de atenção. Deslizava para ver Carla rindo, jogando os cabelos loiros para trás, tocando o braço dele com uma intimidade que cortava como uma lâmina. Cada brinde erguido, cada abraço dado a um parente dele, cada história contada por ele para a plateia que ria sob seu comando, era um estilete finíssimo e cirúrgico. 5 anos de casamento se resumiam àqueles cortes precisos. 5 anos de sua vida sendo paulatinamente apagada, desgastada, tornada transparente. A humilhação daquele dia, da exclusão pública, não era um incidente isolado. Era a vírgula final, o ponto de conclusão de um longo e silencioso tratado sobre a própria aniquilação. Eles se conheceram em um vernissage na galeria de arte de um amigo em comum. Helena, na época com 26 anos, era uma arquiteta promissora, mas tímida. Trabalhava muito, tinha poucos amigos e encontrava na ordem das plantas baixas e na lógica dos projetos uma segurança que o mundo social não lhe dava. Marcos, com 29, já era uma personalidade em ascensão na TV a cabo, dono de um restaurante temático bem-sucedido e de uma energia que ocupava toda a sala. Ele a viu no canto, observando uma pintura abstrata com uma concentração intensa, quase austera. Achou-a um contraste intrigante com a frivolidade do ambiente. Você parece estar decifrando um código secreto, disse ele, chegando perto com um sorriso confiante. Ela se assustou, depois sorriu timidamente. Ele a achou diferente, autêntica. Uma curiosa peça para sua coleção de conquistas. O casório foi rápido, um espetáculo midiático. O apresentador mais galante casa-se com a talentosa arquiteta reservada. Manchete das revistas. Nos primeiros meses houve um encanto. Ele gostava de exibi-la como um troféu raro, uma mulher séria e intelectual que o escolhera. Mas o verniz desgastou-se rapidamente.
A vida de casados começou a se moldar como uma gaiola dourada. Querida, você não precisa se estressar com esse trabalho de escritório, ele dizia, enquanto pagava as contas com um ar de magnanimidade. Cuide da nossa casa, que é seu mar refúgio. A cobertura que ela comprara com suas economias e um prêmio de um concurso de arquitetura tornou-se na narrativa dele um presente dele para o casal. Helena, tentando agradar, tentando acreditar no sonho, foi cedendo. Deixou o escritório. Aceitou a vida de esposa de. A identidade de esposa de não era um título, mas uma cela. Uma cela estofada a veludo, banhada a ouro, mas uma cela. Cada aspecto da vida de Helena foi sendo meticulosamente esvaziado de seu significado original e preenchido com a definição que Marcos e seu círculo impunham. Nos jantares, que eram menos refeições e mais arenas de performance social, ela era o alvo preferencial das brincadeiras de Marcos. Ele, cercado por amigos igualmente barulhentos e ávidos por sua aprovação, virava-se para ela com um sorriso condescendente. Olhem só para a minha Helena, dizia, puxando-a pelo braço como se a exibisse. É a única mulher do Rio que acha que uma festa boa é uma noite com um livro e uma xícara de chá de camomila. Meu antissocialzinha favorita. A mesa ria, uma risada alta e obrigatória. Helena sorria, um pequeno movimento dos lábios que não alcançava os olhos, e baixava o olhar para o prato. Sua introspecção, que antes era uma qualidade de observadora atenta, era agora patologizada como um defeito de caráter. A cobertura, aquele espaço que havia sido a materialização de seu maior triunfo profissional antes do casamento, tornou-se o palco de sua insignificância doméstica. Certa vez, ao sugerir uma reforma na área de serviço para torná-la mais funcional e sustentável, com iluminação zenital e um sistema de reaproveitamento de água, Marcos interrompeu-a com uma gargalhada, batendo levemente na mão dela. Que gracinha, meu amor. Projetinho de arquiteta. Mas isso aqui é um apartamento de luxo, não um experimento de feira de ciências. Deixa isso com o decorador que eu contratei, ele sabe o que é sofisticação. Suas ideias eram fofinhas, um adjetivo que a reduzia à estatura de uma criança, e impraticáveis. Seu olhar treinado para enxergar estruturas, fluxos e possibilidades, era tratado como um passatempo ingênuo. Seu guarda-roupa foi um dos campos de batalha mais constantes. Dona Maura, em suas visitas surpresa, percorria os cabides com um olhar de censora. Seus dedos finos e gelados esfregavam o tecido de um vestido de linho simples. Querida, esse pano, ele coça, não coça? Parece aqueles uniformes de colégio. Marcos precisa de uma mulher que vista luxo, que quando entra em um lugar, as pessoas sintam o cheiro do dinheiro e do bom gosto. Levava-a para compras agonizantes, onde escolhia para ela vestidos justos, decotados, em cores berrantes que faziam Helena se sentir uma desconhecida de si mesma. Se ela tentava usar algo de seu gosto, Marcos resmungava. Vai usar isso? Parece que você está de luto, Helena, ou que acabou de sair do hospital. Veste algo com vida, pelo amor de Deus. Mas o veneno mais refinado e letal escorria sempre de Dona Maura. A presença da sogra não era ocasional, era uma instituição. Ela tinha uma chave e aparecia a qualquer hora, vasculhando a cozinha, para ver se você está alimentando meu filho direito, revirando as compras. Essa marca de azeite é de supermercado, minha filha, não de gourmet. E comentando cada centímetro da vida do casal. Sentava-se no sofá da sala, imperiosa, e lançava suas flechas com precisão cirúrgica, sempre embaladas em um sorriso maternal e um tom de conselho amigo. Meu Marcos tem uma energia solar, uma necessidade de ser visto e admirado, dizia, tomando um gole de café que Helena servia. É uma pena que você, minha querida, tenha um brilho tão lunar, tão discreto. As pessoas nem notam que você está na sala. Ele precisa de um refletor ao lado, não de uma penumbra. Outras vezes comparava. Lembra da ex-namorada dele, a Daniele? Aquela modelo? Ela sabia como entrar em um lugar. Fazia um estrondo. Você entra e parece que está se desculpando por existir. Tem que trabalhar isso.
Em uma ocasião, durante um almoço de família, Helena trouxe à mesa um prato que havia aperfeiçoado após semanas de tentativas, uma releitura de uma receita de sua avó. O silêncio que se seguiu ao primeiro garfo de Dona Maura foi mais cortante que qualquer crítica. Interessante, disse a sogra, colocando o talher de lado. Um sabor tão rústico, tão caipira. É comovente ver você tentando, Helena. Mas para o paladar do meu Marcos, acostumado aos chefes com estrelas Michelin, talvez seja melhor deixar a cozinha para a empregada, não acha? Helena aprendera a sorrir, a agradecer, a assumir. Cada humilhação era um tijolo a mais no muro alto que ela construía entre a mulher que era e a sombra simpática que eles exigiam que ela fosse. E atrás daquele muro, longe dos olhos condescendentes de Marcos e do sorriso venenoso de Dona Maura, a verdadeira Helena não estava se apagando. Estava, silenciosamente, se forjando em aço. Aos poucos, Helena foi se recolhendo. Tornou-se uma especialista em passar despercebida. Sorria quando era preciso, calava-se sempre que possível. Mas dentro dela, uma chama teimosa ainda ardia, a da profissional competente, da mulher que construíra algo antes dele. Foi essa chama que a levou a aceitar, em segredo absoluto, trabalhos freelance de planejamento estratégico e análise de investimentos para grandes empresas, usando um pseudônimo. Enquanto Marcos gastava fortunas em roupas, jantares e viagens para aparecer, ela, naquele mesmo apartamento, durante as madrugadas ou nos momentos em que ele estava fazendo networking, trabalhava. Cada relatório, cada análise bem-sucedida era um tijolo em um muro de independência que ele não via. Ela abria uma conta bancária secreta, reinvestia, crescia. O dinheiro que ele dava para as despesas da casa, ela administrava com mão de ferro, economizando cada centavo. Ele ria. Minha mulher é tão econômica, tão pé no chão. Ele não via a determinação feroz por trás da economia, só a simplicidade. Enquanto seu patrimônio secreto crescia para números impressionantes, ele se gabava nas redes sociais de um novo carro esportivo, comprado a prazo. E agora, naquela noite, ele havia cruzado a linha final. A festa da família Almeida, um evento que sempre a humilhara com comparações e olhares piedosos, e ele nem sequer a convidara. Trouxera Carla. Tornara público o que sempre dissera em privado. Ela era substituível, descartável. Sentada na varanda escura, com o rosto iluminado apenas pela tela fria do tablet, Helena sentiu a última corda se romper. Não era mais dor. Era um vácuo silencioso, seguido por uma clareza de aço. As lágrimas que teimavam em descer não eram de tristeza, mas de uma raiva tão pura e antiga que queimava como gelo. Ele não a convidara para sua festa. Ela se lembrava do primeiro desdém, um comentário sobre seu jantar, simples demais, na frente de amigos. Depois, as críticas ao seu cabelo, às suas roupas sem graça, aos seus supostos modos provincianos. Dona Maura, sua sogra, era a maestrina do coro. Minha nora é tão caseira, uma simpática sombra. Marcos precisa de luz, de brilho, você entende? Helena entendera. Tornara-se uma especialista em mimetismo, em desaparecer. Enquanto Marcos investia em aparências, ela, secretamente, investia no futuro. Trabalhava remotamente, sob pseudônimo, como consultora de planejamento estratégico e investimentos para grandes corporações. Cada relatório, cada análise de mercado renderam-lhe não apenas um salário, mas um patrimônio. Enquanto ele se gabava de um novo carro importado, ela comprava um título do Tesouro. Enquanto ele festejava um contrato de publicidade, ela reinvestia os dividendos. A casa, que todos achavam que era mérito dele, tinha a certidão de propriedade guardada num cofre, com apenas um nome, o dela. Tudo isso, enquanto lavava suas cuecas, ouvia suas reclamações e sorria para as piadas que a diminuíam. A imagem na tela do tablet era nítida, cruel em sua alta definição. Marcos, com o rosto iluminado pelos holofotes e um pouco embriagado pela adulação, pegou o microfone de mão com a segurança de um apresentador de telejornal. A música de fundo baixou. Todos os olhos e todas as câmeras se voltaram para ele. Queria agradecer a cada um de vocês, começou,
Sua voz projetada, melíflua, carregada da emoção ensaiada que tanto encantava seus fãs. Minha família, que é meu alicerce, fez uma pausa dramática, acenando para um grupo onde Dona Maura, em um vestido verde esmeralda, que cintilava como o casco de um besouro venenoso, erguia sua taça com um orgulho majestoso. Meus amigos, que são a minha alegria. Outra pausa, mais acenos. A plateia estava em silêncio reverente, hipnotizada. Então seu braço se esticou, puxando Carla para mais perto, seu corpo prateado colado ao seu tuxedo. E é claro, a esta mulher maravilhosa aqui, a Carla. Ele olhou para ela, e seu sorriso ganhou um toque de posse, de conquista exibida. Que teve a generosidade de vir a brilhantar ainda mais esta noite especial. Ela trouxe uma luz, uma beleza que simplesmente ilumina tudo. Foi a palavra. Ilumina. A mesma palavra que Dona Maura usava para descrever o que Helena não era. O mesmo verbo que Marcos sussurrava, frustrado, quando a via em seus cantos silenciosos. Aquele elogio público a outra mulher, na festa da família da qual ela fora apagada, foi o golpe final. Mas não foi um golpe que provocou dor. Foi como o último toque de um escultor em um bloco de gelo, libertando a forma definitiva que estava presa dentro. Dentro de Helena, algo se partiu. Não era seu coração. Esse já estava fragmentado há tempos. Era um silêncio. O silêncio obediente, o silêncio submisso, o silêncio que engolia humilhações, como se fossem sua própria culpa. Um estampido seco e interno ecoou em seu ser, e no lugar do silêncio nasceu uma clareza glacial. Uma lucidez tão absoluta, tão límpida e tão fria que fez o ar da sala parecer eletrizado. O aplauso da plateia no tablet começou, um rugido de aprovação que encheu o apartamento vazio. Era o som de sua sentença sendo carimbada pelo mundo. E, ao mesmo tempo, era o som do despertar. Ela não desligou o tablet. Deixou a festa rolar, aquele triunfo alheio, como a trilha sonora de sua própria transformação. Seus movimentos, quando se levantou do sofá, não eram precipitados. Eram deliberados, precisos, como os de uma cirurgiã se preparando para um procedimento crucial. Os saltos altos que calçara mais cedo, numa tentativa fracassada de se arrumar, caso Marcos a chamasse, foram trocados por um par de sapatilhas de couro macio e silenciosas. Armas de guerra precisam de solidez, não de altura. Caminhou pelo corredor largo, passando pela porta do quarto principal, seu quarto, que ele dominava com suas roupas e seus troféus, e parou em frente a uma porta discreta, embutida na parede de madeira nobre. Era um pequeno escritório, despensa que Marcos, em sua arrogância, nunca se dignara a explorar. É seu closet de tralhas, amor. Deixa isso aí, dissera uma vez com um riso. Para ele, era um cubículo para guardar as coisas sem importância dela. Ela pressionou um painel lateral, que se soltou com um clique suave, revelando uma fechadura biométrica. Colocou o polegar. Um leve zumbido e a porta deslizou para o lado. Dentro não havia tralhas. Era um santuário de ordem e poder. Uma escrivaninha limpa com um monitor grande, uma cadeira ergonômica e prateleiras com pastas organizadas por cores. Na parede, um quadro simples com a planta baixa original da cobertura, assinada por ela. E no canto, integrado à parede, um cofre digital de aço fosco, discreto e imponente. Ela digitou uma longa senha alfanumérica. Ouviu-se o ruído suave dos mecanismos se desencaixando. A porta pesada do cofre abriu-se. Dentro não havia joias caras. Marcos guardava as dele em um cofre ostensivo na sala. Havia apenas alguns itens, mas cada um era uma arma. Primeiro, ela retirou uma pasta de couro marrom, espessa, com o couro gasto nos cantos pelo manuseio constante. Era pesada. Colocou-a sobre a escrivaninha e a abriu. No primeiro plástico, a certidão de propriedade do imóvel. O papel já não era novo. Ela passou os dedos sobre seu próprio nome. Helena Siqueira, registrado como única proprietária. A data era anterior ao casamento por 6 meses. Uma prova física e inegável da primeira mentira em que vivera. Em seguida, vieram os Warner extratos bancários.
Não de uma conta, mas de várias. Contas em bancos diferentes, algumas no país, outras offshore. Os números, colunas de dígitos impressos em fonte Times New Roman, contavam uma história épica de paciência e astúcia. Depósitos regulares de uma empresa fantasia que ela criara, correspondentes aos honorários de seus trabalhos de consultoria. Transferências, aplicações, reinvestimentos. Gráficos que subiam com a constância de uma maré. Ela folheou até a última página, onde um resumo final, escrito por ela mesma, mostrava o número. Já 15.347.890 e R$ 2,41. 15 milhões de reais, construído centavo a centavo, enquanto ele dormia ou festejava. Havia também comprovantes de investimentos. Ações de grandes empresas que ela ajudara a reestruturar, cotas de fundos imobiliários, títulos do Tesouro. Cada documento tinha o carimbo de uma corretora séria e a assinatura digital de um pseudônimo que era juridicamente tão real quanto ela. Ao lado da pasta, sozinha em uma bandeja de madeira, estava uma única folha de papel A4. O título, em letras garrafais e sóbrias, dizia: Contrato de divórcio, dissolução do vínculo matrimonial. Era o documento preparado há semanas em segredo absoluto com a Sonanon para Clara Mendes, uma advogada de família feroz e discreta que fora colega de faculdade de Helena e a única alma viva que conhecia a verdadeira extensão da farsa e da fortuna. O contrato já estava preenchido, com todas as cláusulas de separação total de bens, desquite imediato e uma proposta inicial de divisão que era, na verdade, uma declaração de guerra disfarçada de acordo. Um espaço em branco no final aguardava na assinatura de Marcos. Helena juntou a folha solene à pasta repleta de provas. Fechou-a. O couro emitiu um som seco, final. Ela não olhou para trás ao sair do escritório. A mulher que entrara ali era a sombra. A mulher que saía, carregando o peso do couro marrom como se fosse uma extensão de seu próprio braço, era a arquiteta, a estrategista, a proprietária. A frieza que a inundara não era a ausência de sentimento. Era a concentração pura de todos os sentimentos. A dor, a raiva, a decepção, transformados em combustível para uma única e irrevogável ação. A trilha sonora do tablet ainda trazia os ecos da festa, mas agora era apenas ruído de fundo. O verdadeiro espetáculo estava prestes a começar. E ela tinha em mãos não apenas o roteiro, mas a escritura de todo o palco. Ela vestia um tailleur preto simples, cortado de forma impecável. Não era um vestido para uma festa. Era uma armadura para um campo de batalha. Chamou a doutora Clara. É hoje, disse, a voz firme, sem tremor. O carro silencioso parou à frente do Le Marais. Os seguranças, ao verem Helena, ficaram confusos. Boa noite, João, disse ela calmamente ao porteiro. Eu sou a proprietária da cobertura do Sr. Almeida. E esta é minha advogada. Temos um assunto urgente com meu marido. A autoridade em sua voz era algo que eles nunca tinham ouvido. Abriram passagem. Ela entrou no salão principal no exato momento em que Marcos, em frente a uma câmara de celular, contava uma história engraçada sobre uma viagem a Miami. A presença dela surgiu primeiro nas telas dos espectadores. Uma mulher séria, de preto, com uma pasta, acompanhada de outra mulher de terno. O murmúrio começou no canto da sala, depois se espalhou como um choque elétrico. As câmeras giraram. Marcos viu. Seu sorriso congelou. Depois se transformou em uma careta de irritação. Helena, o que você está fazendo aqui? Está perdida, querida. A voz era condescendente, a mesma que usava para interrompê-la em jantares. O silêncio que se seguiu à entrada de Helena era tão denso que parecia absorver o som das ondas da lagoa do lado de fora. Todos os olhos estavam cravados nela, uma figura esguia e imóvel de preto que atravessava o salão com uma determinação que parecia limpar um caminho invisível entre a multidão paralisada. O olhar vazio que lançou a Marcos não continha rancor, nem súplica. Era apenas um aviso. Ele já não existia em sua paisagem. Seus passos, calçados nas sapatilhas silenciosas, ecoaram no piso de mármore polido.
Ela se dirigiu diretamente ao pequeno palco de madeira clara que havia sido erguido para os discursos, onde o microfone repousava, desligado, em seu pedestal de aço cromado. Subiu os 3 degraus com uma solenidade que transformou o gesto em uma ascensão. Não havia hesitação, não havia tremor. Ao alcançar o microfone, sua mão direita, fina mas firme, envolveu o corpo metálico. Virou-se ligeiramente para o lado, onde um jovem técnico de som, de fones de ouvido e cara de pânico, observava a cena como um coelho diante de uma cobra. Ela não gritou, não fez um gesto amplo. Apenas inclinou o microfone em sua direção e falou com uma clareza que cortou o ar parado. Por favor, ligue-o. Eram 3 palavras. Uma ordem simples, emitida num tom plano, sem espaço para negociação. O peso daquelas palavras, no entanto, carregava toda a autoridade dos 15 milhões escondidos, da propriedade incontestável, dos anos de silêncio quebrado. O técnico, atônito, movido por um instinto de obediência a uma presença que emanava poder genuíno, esticou o braço e girou uma chave no pequeno mixer ao seu lado. Um feedback agudo e estridente, um guincho eletrônico, rasgou o ar por um segundo, fazendo várias pessoas levarem as mãos aos ouvidos. Foi o grito de nascimento da verdade. Em seguida, o silêncio tecnológico, perfeito, esperando por sua voz. Helena levou o microfone à boca. O som de sua respiração, amplificado, encheu o salão. E então ela falou: Boa noite a todos. A voz que saiu dos alto-falantes não era a voz suave e às vezes trêmula que eles conheciam. Era uma contralto firme, projetada do diafragma, cada sílaba lapidada em gelo e aço. Soou tão estranha e tão poderosa que parecia pertencer a outra pessoa. Meu nome é Helena Siqueira Almeida. Ela fez uma pausa milimétrica, deixando o nome completo ecoar. Sou a esposa não convidada de Marcos Almeida, o anfitrião desta festa. A revelação, dita com uma simplicidade brutal, causou um choque físico na plateia. Sobrancelhas se ergueram até as linhas do cabelo. Queixos caíram. Dezenas de celulares que antes filmavam Marcos viraram-se como um único organismo para capturar aquela mulher no palco. Nas transmissões ao vivo, os números de visualização, que já eram altos, começaram uma escalada vertiginosa e quase inacreditável. De repente, a hashtag Festa do Marcos não era mais sobre ele. Durante 5 anos, continuou Helena, seu olhar percorrendo lentamente as faces boquiabertas diante dela. Fui tratada como uma sombra, uma ajudante silenciosa, a mulher simples que devia agradecer, de joelhos, por viver à sombra de um sucesso que, em grande parte, foi construído sobre a minha renúncia. Cada palavra era um martelo batendo em um prego já enferrujado. A doutora Clara, posicionada à frente do palco como uma sentinela, observava com uma expressão de feroz aprovação. Helena então voltou seu olhar diretamente para Marcos, que ainda estava congelado no centro do salão, o braço ao redor de Carla agora parecendo uma âncora que o estava afundando. Marcos, ela disse, e o nome soou como um objeto estranho na boca dela. Você se lembra de quando compramos a cobertura na lagoa? Ela enfatizou o compramos com uma ironia tão sutil que só os que conheciam a história perceberam sua lâmina. Ele abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Na verdade, ela prosseguiu, e sua mão esquerda, que segurava a pasta de couro marrom, se moveu. Com um gesto deliberado, ela abriu os fechos e tirou de dentro um documento plastificado. Ergueu-o para que todos vissem. A câmera de um convidado mais próximo, em um ato de puro instinto jornalístico, fez um zoom quase invasivo no papel. A certidão de propriedade com o brasão do cartório, as escrituras e, claro, o nome gravado em letras de forma: Helena Siqueira. A data saltou das telas. Os comentários nas lives, que já fervilhavam, explodiram em um cataclismo digital. Ele morava na casa dela? Tornou-se o grito único, repetido em centenas de variações, acompanhado de emojis de choque e caveiras. A narrativa pública de Marcos começava a rachar como um vidro fino. A cara de Marcos perdeu todo o sangue num instante. Ele ficou pálido, esverdeado sob a luz quente dos holofotes. A máscara do anfitrião confiante desintegrou-se,
revelando o puro pânico e a fúria impotente por baixo. Isso é um absurdo. A voz dele finalmente irrompeu, áspera, destoante, sem a melodia controlada de antes. Ela está perturbada. Claramente não está bem. Seus olhos esbugalhados procuraram desesperadamente os seguranças parados nas laterais. Com um gesto brusco e quase espasmódico da mão, ele fez um movimento de "tirem-na daqui". Os dois homens uniformizados, confusos, deram um passo à frente. Mas antes que pudessem dar o segundo, a voz da Maisar Drabaclara Mendes cortou o ar, tão amplificada e autoritária quanto a de Helena, pois ela se apropriara de um microfone de lapela que estava sobre uma mesa próxima. Um momento! O comando foi uma navalha. Todos pararam. Ela se adiantou, posicionando-se entre os seguranças e o palco, seu terno impecável parecendo uma armadura. Como advogada da senhora Helena Siqueira, constituída e registrada perante a OAB, informo de forma clara e pública: qualquer tentativa de remover minha cliente à força deste local, onde ela tem todo o direito de se dirigir aos presentes como esposa do organizador do evento, constitui violação flagrante de seus direitos civis, configura constrangimento ilegal e será tratada com todo o rigor da lei. Os senhores, e ela olhou fixamente para os seguranças, podem ser individualmente responsabilizados. Sugiro que aguardem. A linguagem forense, precisa e gelada, teve o efeito de um banho de água fria. Os seguranças recuaram, trocando olhares incertos. A lei, naquela forma física e eloquente, era mais intimidante do que as ordens histéricas de Marcos. O terreno da festa havia, oficialmente, se transformado em um campo de batalha legal. E Helena, no palco, ainda nem havia mostrado todo o seu arsenal. Helena pausou. O silêncio no salão era agora de uma qualidade diferente. Não mais de choque, mas de absorção total. Cada palavra sua era um fio tecendo uma nova realidade. Ela então desviou o olhar do rosto petrificado de Marcos e o fixou diretamente nas várias lentes que a capturavam. Não eram apenas câmeras de celular agora. Eram portais. Ela viajava através delas, falando não para aquela plateia de rostos conhecidos e desconhecidos, mas para o país inteiro que, naquele momento, parava para ouvir. Enquanto você, ela disse, e a palavra você soou como um dardo envenenado. Gastava cada centavo, cada último tostão, com carros para aparecer, festas para ser visto e presentes caríssimos para suas acompanhantes. Ela fez uma pausa calculada, virando a cabeça lentamente. Seu olhar, uma lâmina de gelo polido, atravessou o espaço e atingiu Carla. A influenciadora, que até segundos antes posava com uma confiança plástica, pareceu murchar. O rubor subiu de seu pescoço, inundou suas bochechas sob a maquiagem impecável, e ela instintivamente soltou o braço de Marcos, como se o toque dele a queimasse. A palavra acompanhantes, carregada de um desdém aristocrático, a reduziu ao que era naquela narrativa, um acessório descartável. Helena voltou-se para as câmeras, sua voz recuperando a cadência de um relatório final. Eu administrava, investia, trabalhava. Ela enfatizou cada verbo. Trabalho, aliás, como consultora sênior de planejamento estratégico e otimização de investimentos para empresas, cujos nomes você coleciona como troféus em suas conversas, Marcos. As mesmas empresas que você admira de longe. Eu estava dentro, reestruturando, projetando, multiplicando. Um sorriso minúsculo, sem nenhuma alegria, tocou seus lábios. Sob outro nome, é claro, um pseudônimo. Tudo para que seu ego frágil não tivesse que encarar a simples verdade. A sombra ao seu lado era, na verdade, a engenheira. Com um movimento teatral, mas de uma solenidade absoluta, ela ergueu da pasta não um, mas vários documentos. Primeiro, uma pilha de extratos bancários, as páginas cheias de números, transferências, saldos crescentes. Em seguida, gráficos de rendimentos impressos em cores, setores ascendentes e projeções em linha azul firme. Ela os segurou como um leque de trunfos, deixando que as câmeras capturassem a evidência visual do Império Invisível. O que vocês veem aqui, ela anunciou, e sua voz ecoou com um orgulho contido e feroz, não é herança de família,
Não é fruto de golpe ou esperteza. É trabalho, é estudo, é sacrifício de noites de sono, de finais de semana de paz. São 15 milhões de reais. Ela deixou o número pairar no ar, uma bomba de precisão matemática. O sussurro coletivo que correu pela sala era de puro assombro. 15 milhões. A quantia era um personagem por si só, um testemunho mudo de sua capacidade. Enquanto você, Marcos, se afundava em dívidas de aparência, financiando um personagem que não existia, eu construía, tijolo a tijolo, um porto seguro, sozinha, sem precisar de um só aplauso seu. Foi neste momento, com a humilhação de seu filho atingindo seu ápice público, que Baron, Dona Maura, não pôde mais conter o vulcão de sua indignação. O rosto, antes pálido de choque, ficou roxo, as veias de seu pescoço salientes sob o colar de pérolas. Ela se desvencilhou do grupo de tias atônitas e avançou em direção ao palco com passos curtos e furiosos, seu vestido esmeralda assobiando com a fúria do movimento. Pare! Pare imediatamente com essa farsa vergonhosa! Sua voz estridente e destoada rasgou o ar. Ela apontou um dedo acusador, longo e ossudo para Helena. Você sempre foi uma invejosa, uma insignificante que nunca mereceu a grandeza do meu filho. Você é uma louca, uma desequilibrada. Marcos, pelo amor de Deus, acorda e tira essa histérica de lá. Todos os olhos se voltaram para Helena, esperando uma reação de raiva, de choro, de fraqueza. Mas o que eles viram foi ainda mais assustador. Helena baixou lentamente os documentos e voltou-se para a sogra. Seu olhar não era de ódio, mas de uma análise quase científica, como se observasse um espécime previsível e patético. Dona Maura, ela começou, e sua voz era suave, quase íntima, mas projetada para que todos ouvissem. Suas humilhações, seus conselhos envenenados, eram, embora você nunca tenha imaginado, o meu combustível mais potente. Ela fez uma pausa, permitindo que a ironia cruel da afirmação se instalasse. A velha senhora pareceu recuar meio passo, confusa. Cada dica sobre como ser uma esposa mais presente, mais alegre, mais brilhante. Cada comparação com a ex-namorada modelo, com a prima bem-sucedida, com a amiga charmosa. Cada sorriso falso que você me dava, enquanto seu olho criticava meu vestido, minha comida, minha existência. Helena enumerava os fatos como itens de uma lista, sem emoção, apenas com a clareza de quem revisitava um mapa de horrores familiares. Tudo isso, Dona Maura, era um lembrete constante. Um alarme que soava dentro de mim dizendo: você não pode parar. Você não pode depender deles. Você precisa ter sua própria saída, seu próprio dinheiro, seu próprio chão. Ela inclinou a cabeça levemente, um gesto quase de gratidão perversa. E hoje, neste exato momento, olhando para você e vendo o desespero no seu olhar, porque a insignificante detém todo o poder, hoje a eu só posso dizer: obrigada. Obrigada por cada gota de veneno. Ela não me matou, apenas me temperou. Virou-se novamente para Marcos, que parecia ter encolhido dentro de seu tuxedo caríssimo. Eu não estou aqui para discutir. Estou aqui para concluir. Ela tirou a última folha da pasta. Este é nosso contrato de divórcio. Inicialmente, eu, na minha generosidade de sombra, havia proposto uma divisão razoável. Mas após hoje, após você me substituir publicamente na festa da nossa família, a proposta mudou. Doutora Clara tomou a palavra, projetando sua voz forense. Com as provas de adultério público e as tentativas de humilhação, além dos bens preexistentes ao casamento serem comprovadamente da senhora Helena, nossa nova proposta é a seguinte: dissolução do vínculo matrimonial com separação total de bens. O senhor Marcos terá 48 horas para desocupar o imóvel da cobertura, que é de propriedade exclusiva da minha cliente. Quanto aos bens adquiridos durante o casamento, considerando os investimentos e o patrimônio da senhora Helena, ela fica com 85%. O senhor fica com suas dívidas. O advogado de Marcos, um homem de terno claro que estava na plateia, subiu ao palco tentando retomar o controle. Isso é um teatro. Nenhum acordo se assina assim.
E essas acusações são infundadas. Meu cliente é um homem público. Doutora Clara sorriu friamente. As transmissões ao vivo desta noite, onde seu cliente apresenta outra mulher como sua acompanhante e despreza publicamente sua esposa, já estão sendo arquivadas como prova. A assinatura pode ser colhida agora, como um termo de acordo inicial, ou podemos ir direto para a justiça. Acho que o senhor não quer que o fluxo de caixa do seu cliente, já complicado, seja congelado por anos, não é? O salão do Le Marais se transformou em uma arena de tensão sônica. De um lado, os advogados travavam um duelo verbal rápido e áspero, suas vozes se sobrepondo numa cacofonia legalista. O advogado de Marcos, de terno claro e expressão cada vez mais suada, esbravejava sobre cerimônia pública indevida e coação psicológica. Doutora Clara, imóvel como uma estátua de granito, replicava com artigos do Código Civil, precedentes jurisprudenciais e a ameaça calma de um processo por danos morais que faria a fortuna midiática de Marcos parecer esmola. Meu cliente tem todas as provas documentais, inclusive das dívidas contraídas por seu cliente durante a constância do matrimônio. Prefere que isso seja detalhado aqui, agora para as câmeras? Enquanto isso, o universo digital, alheio às nuances legais, entrava em combustão espontânea. As transmissões ao vivo, agora focadas unicamente no palco e na discussão, atingiram números estratosféricos. O número de visualizações simultâneas, somando todas as plataformas, já ultrapassava 200 mil pessoas e continuava a subir num ritmo de avalanche. A tela era uma torrente ininterrupta de comentários. Hashtags explodiam como fogos de artifício. Hashtag Força Helena era um mantra de solidariedade. Hashtag Banquete, da verdade uma ironia perfeita. Hashtag Helena Siqueira transformava-se de um nome desconhecido em um símbolo. Os comentários rolavam velozes, uma torre de Babel digital unida pela mesma emoção. Que mulherão! Oh, estou arrepiada. Cadê a mãezinha tóxica agora? Tá precisando de um cheiro de sal? 15 milhões construídos sozinha nas costas de um homem que se acha. Isso é poesia. O olhar dela me quebrou. É o olhar de quem tirou um peso de 1000 quilos das costas. A advogada da Helena é a minha nova heroína. Que presença! Alguém grava o desmaio da véia? Já pedi pipoca. Casa comigo, Helena. Faço tudo o que esse bosta não fez. Nesse caldeirão, Marcos estava encolhido no centro do furacão. A máscara do galã, do bem-sucedido, desintegrou-se completamente. Seu rosto era um mapa de pânico. Olhos esbugalhados e vidrados, suor fazendo brilhar as têmporas, a respiração curta. Ele olhou para Helena, ainda em pé no palco, e pela primeira vez em 5 anos, ele a viu. Realmente viu. Não a silhueta obediente que decorava seu sofá, mas a arquiteta que projetara sua própria fortuna. A estrategista que orquestrava sua queda com precisão cirúrgica. A mulher de aço, cuja a força foi forjada justamente no fogo brando de sua negligência e no gelo dos desprezos de sua mãe. Diante daquela mulher estranha e poderosa, ele sentiu a vertigem do abismo. Com a voz embargada, um fio de som que tentava replicar a doçura antiga, mas soou apenas como um gemido de derrota, ele tentou um último apelo. Helena, por favor, isso é um mal-entendido colossal, um grande erro. Podemos conversar em casa, a sós, resolver isso como adultos. A resposta não veio com gritos ou vitupério. Veio com a simplicidade devastadora de um fato geológico. Helena nem precisou erguer a voz. Ela apenas o fitou e as palavras saíram limpas, cortantes, definitivas. A casa é minha. Fez uma pausa microscópica, deixando a propriedade absoluta daquela afirmação, e de tudo que ela representava, esmagar o que restava dele. E não há mais o que conversar. Ela então fez um leve aceno com a cabeça para Drara, Clara. A advogada, com um gesto quase cerimonial, tirou uma caneta tinteira de aço escovado do bolso interno do paletó e a estendeu na direção de Marcos. Não era uma oferta. Era uma sentença.
O cenário ao redor era um caos digno de uma tragicomédia grega transmitida ao vivo. Dona Maura, após o acesso de tosse histérica que a deixou roxa, cambaleou e desfaleceu dramaticamente nos braços de uma tia assustada, seu vestido esmeralda formando uma poça de cor no chão. A cena, capturada por dezenas de ângulos, já se transformava em um gif viral nas redes, acompanhado da legenda Queda da Casa de Almeida. Os seguranças, impotentes, pareciam mais preocupados em não aparecerem nas filmagens do que em qualquer ação. E as 200 mil e tantas pessoas, agora 250 mil, assistiam, hipnotizadas à queda do ídolo. Sob o peso de todos esses olhos, sob o silêncio expectante que pairava no salão, à espera de seu fim, Marcos estendeu a mão. Os dedos, que sempre gesticularam com confiança diante das câmeras, tremiam de forma incontrolável. Ele envolveu a caneta, cujo metal estava frio. A assinatura exigida no documento, no espaço em branco que parecia um abismo, era a certidão de óbito pública de sua persona. Com um último suspiro que veio do mais profundo de seu orgulho ferido, ele apoiou a folha contra a carteira que Doutora Clara segurava e rabiscou seu nome. A assinatura, normalmente fluorescente e arrogante, saiu trêmula, pequena, derrotada. Era a rendição. No palco, Helena respirou fundo, e pela primeira vez naquela noite, seus ombros, que estavam tensionados há 5 anos, pareceram descer, leves, libertos do peso de um mundo que não era seu. Helena não sorriu. Apenas recolheu a cópia dela, guardou-a na pasta e desceu do palco. A multidão de convidados, em silêncio, abriu um corredor para ela passar. Algumas mulheres mais velhas acenaram com a cabeça, com os olhos marejados. Um homem soltou um discreto "bravo". Ao passar pela porta de saída, a brisa noturna da lagoa acariciou seu rosto, levando consigo o último vestígio do ar viciado daquela sala. Uma paz profunda, conquistada a golpes de dignidade, começou a se instalar em seu peito. O sorriso que então surgiu em seus lábios não era para as câmaras, nem para a vitória. Era para ela. Era o sorriso quieto e poderoso de quem reencontrou a própria voz e descobriu que ela era, afinal, a mais forte de todas. E você? Já se encontrou em um momento em que precisou encontrar sua força interior para recomeçar? A história de Helena nos lembra que o maior poder que temos está dentro de nós, mesmo quando o mundo tenta nos apagar. Se essa jornada de resgate e coragem tocou seu coração, não deixe essa inspiração parar aqui. Curta esse vídeo se você acredita na força que há em cada recomeço. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias de superação e transformação que vão te deixar sem ar. Comenta aí embaixo, qual foi o momento em que você decidiu não ser mais sombra de ninguém? Compartilhe este vídeo com aquela amiga ou amigo que precisa ouvir hoje que é possível virar o jogo. A sua próxima história de liberdade começa agora. Juntos somos mais fortes. Até a próxima revolução.